Olá, seja muito bem-vindo ao Consultor Office. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de considerar se inscrever. E caso goste do conteúdo, por favor aí curte, comente, compartilhe e vamos propagar esse conteúdo maravilhoso pela internet. Então legal, qual que é o nosso assunto? Todos sabem que a Microsoft mensalmente ela lança releases Power BI. E nessa release do mês de julho de 2018 foi uma release bem rica, que acabou coincidindo aí com os 3 anos, né, de existência do Power BI Desktop. Então eu vou fracionar em vários vídeos, né, em várias partes, realmente as novidades mais relevantes, para ficar mais fácil aí de você entender e absorver, né, porque eu fiz vários vídeos anteriores, que eles tinham aí 30, 40, 50 minutos de duração e às vezes a pessoa não conseguia ver de fato o que ela queria. Então eu vou colocar uma parte por vez. E essa parte aqui em específico é uma parte muito bacana que ela fala sobre modelos compostos. Então nessa versão aqui de julho de 18, se você abrir a versão, como é que funciona? Essa importação que eu fiz aqui, eu vou clicar aqui do lado esquerdo, tá bom, nos nossos relacionamentos, para mostrar o modelo de dados. Então essa foi uma conexão. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom para ficar mais fácil para vocês verem, tá bom? Aqui, então foi feita uma relação com uma tabela fato e uma tabela dimensão, tabela fato call center e a tabela dimensão de data, tá bom? Então essas duas tabelas elas foram oriundas de uma conexão Direct Query do SQL. Então tá aqui embaixo, ó. Direct Query do SQL. Então lembrando que a conexão Direct Query aqui nesse tipo de conexão nós não temos aquela tabela do meio, né? Que é o nosso modelo de dados que vai mostrar lá os dados de cada tabela. Bom, então como é que funcionava anteriormente? Se você quisesse inserir dados aqui em cima, ó, nesse inserir dados, esse botão era desligado e você não conseguia trazer dados de inserção manual para uma consulta tipo Direct Query, e você também não conseguia trazer uma outra consulta Direct Query para trabalhar junto, né, dessa sua estrutura na camada semântica. Então como é que vai funcionar? Aqui na guia arquivo, opções novamente, nós temos diversas opções que mensalmente vem alguns cliquezinhos a mais para trabalhar. Então tem aqui, ó, recursos de visualização e tem esse botão aqui que eu já deixei ligado, que é modelos compostos. Tá bom? Então quando você atualizar a sua versão, possivelmente o botão ele ainda esteja, né, desligado. O que você faz? Liga esse botão, ok, fecha o seu Power BI Desktop e abre novamente, ok? Então esse botão aqui ele vai abrir, ele vai ficar habilitado para você poder clicar nele. Então nós temos aqui uma tabela fato com informações de call center, nós temos uma tabela dimensão de data, uma padrão que nós usamos no mercado, né? Que tem aqui uma série de informações de data, legal? E essas duas tabelas que estão relacionadas hoje por um data key. Então é esse campo que faz a relação entre essas duas tabelas. O que a gente vai fazer? Existe aqui uma tabela extra de datas e se foi feito backup nessa data ou não. Então o que nós vamos fazer? Pegar esses dados, eu vou aqui no Power BI, lembrando que eu estou numa conexão Direct Query de SQL, tá bom? Vou aqui, a gente poderia obter dados de uma nova fonte de SQL, trazer para cá também, não teria problema, ou trazer outras fontes aí oriundas. E eu tenho aqui o inserir dados, legal? Então esse inserir, ele vai fazer o input de uma tabela. Vou clicar aqui, Ctrl V, essa tabelinha ela vai chamar Jim Backup. E vou carregá-la aqui para o nosso modelo. Então agora nós teremos 3 tabelas. A nossa dimensão de data, nossa tabela fato call center e agora sim essa dimensão de backup.
Repara que agora essa mensagem ela é nova que vai aparecer, né? Então ele fala, ó, quando você adicionar uma segunda fonte de dados, as informações de uma fonte de dados podem ser incluídas em consultas que são enviadas de outras fontes, tá bom? Ele fala, né, somente insira essa fonte se você realmente confiar nesses dados. Legal, vamos clicar então em OK. Vamos deixar ele aqui carregando. Legal, então vocês vão perceber que vai ter uma diferença aqui bem bacana que vai acontecer na parte de relacionamentos. Deixa ele carregar aqui a nossa dimensão. Ele vai agregar, então parte veio do SQL Server e agora ele ligou para nós, olha que bacana. Ó. Então os nossos dados aqui, ó, ele ligou a tabelinha, que até então ela é inexistente nos modelos de Direct Query. Então se você clicar, olha que legal. A nossa DIM Backup ela vai aparecer e quando você clicar na nossa DIM Date, que é a dimensão de data, ele fala, olha, essa tabela ela usa Direct Query e não pode ser exibida aqui. E a mesma coisa serve para a tabela Fatos também, que veio oriunda do SQL. Legal? Então ele liga somente para aquela consulta onde você confiou, né, na conexão externa. Bacana, vou aqui em relacionamentos, apareceu a nossa dimensão de data, vou colocar ela aqui e eu vou ligar aqui a nossa data, certo? Tem aqui a data e nós temos o backup. Então, só lembrando aqui, né? Nós temos aqui um data key, certo? Na tabela fato, que liga com o data key na nossa dimensão de data, tá bom? Temos outras informações aqui, né? Operadores, chamadas e também tem aqui a nossa dimensão de data, certo? Na fato. A gente poderia ligar, né, com a nossa DIM Data, essa daqui, mas eu vou ligar a nossa dimensão com a tabela fato. Então repara que ele vai dar um alerta e ele vai falar o seguinte: olha, a cardinalidade desse tipo de relação ela vai ser sempre N para N. Então ele vai alterar para muitos, né? De N para N. Mesmo uma tabela aqui sendo uma dimensão. Tá bom? Então a diferença é quando você inserir uma outra tabela externa no modo Direct Query, a sua conexão tanto com outro SQL ou com outra fonte, ele sempre vai ser N para N. Tá bom? Então vou aproveitar, você pode selecionar aqui também, nós podemos colocar a direção do fluxo como ambas, tá bom? Então tá aqui, foi aplicado, ele virou um both cross filter, né? Um cross filter cruzado, que ele tem aqui nos dois modos, né? Cross filter, feito. Então nós temos já agora relacionado essa fonte aqui, ela veio externa e essas duas dimensões elas eram do SQL que vieram oriundas de uma conexão. Então repara que ele mudou agora também a mensagem, né? Olha lá, modo de armazenamento misto. Se você tivesse feito isso antes, o que iria acontecer? Ele iria dizer que o seu tipo de dados teria que virar import, ou seja, teria que importar toda a sua base, que é Direct Query, para a máquina. E aí sim você conseguir fazer o merge dessas duas consultas. O que às vezes não é possível por causa aí de regras de segurança de dados e afins que a gente encontra pelo mercado. E agora a gente pode trabalhar, né? Tem a nossa tabelinha aqui, Fato Call Center, tem aqui a DIM Backup. Então nós podemos ver aqui algumas informações, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, turno, vou colocar para cá o turno, legal. E nesse turno, vamos transformar aqui num gráfico de colunas, colocar ele aqui para o cantinho. Vamos colocar aqui um total de chamados por turno. Então já está aqui, já está feito. Vamos vir aqui um pouquinho no rolinho. Vamos pegar aqui o nosso eixo Y. Vou aumentar um pouquinho o tamanho das informações do turno. Vou desligar o eixo X, que é aquele eixo valorado inferior. Legal? Deixa eu
puxar aqui um pouquinho para vocês verem tudo que eu estou selecionando. E tá aqui. Bom, o que a gente poderia fazer? A gente pode até ligar também os rótulos de dados aqui, né? Para ficar uma relevância um pouquinho maior. Vou aqui aumentar o tamanho. Legal. Então vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui o backup. Esse backup, deixa eu clicar aqui fora. Vou colocar backup e vou ligar aqui a nossa data, tá bom? Vamos pegar data backup. Vou deixar essa tabelinha aqui pro lado, vou colocar para cá. Então vamos lá. Repara que agora, quem é usuário do Power View há algum tempo, do SSBI, do Excel, vai perceber que ele é muito semelhante ao Power View, né? Que ele só mexe agora o objeto quando você clica com a mãozinha no modo de foco. Então agora ele voltou a ser como era o Power View. Legal? Vou clicar aqui na data, vamos modelar. Vou pegar aqui, ó, data, hora. Legal? Vou colocar aqui dia, mês e o ano. Vamos lá no rolinho também, grade. Vamos aumentar aqui um pouquinho também do texto. Então, legal. Então tá aqui. Então nós temos aqui todas as datas, né, que foram feitas, essas verificações aí, se houve ou não backup, tá bom? Então tá aqui, vou colocar um pouquinho espremido pro lado aqui, ó, backup, pronto. Então repara que a hora que você faz um clique, as tabelas já estão conversando, né? Olha que bacana. E a mesma coisa que é a interação normal que já acontecia. Mesma coisa aqui, ó, posso pegar por cada um dos turnos e a gente verifica também as ocorrências aí de chamados. Legal? Então repara aqui, ó, ele faz a mesma coisa, ele faz o filtro e também quando você faz aqui a seleção pelo gráfico. Então isso daqui é bem bacana porque ele fez aqui o relacionamento, né? Ele trouxe uma tabela externa e foi feito esse modelo aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Foi feito esse modelo composto, né? Que ele veio oriundo de um SQL com uma outra base externa, conseguiu relacionar e fez aí as nossas construções de relacionamento e visuais compostos. Tá bom? Então essa daí é a primeira das novidades do Power BI de julho de 18. Fica ligado aí que vão sair outros vídeos, cada vídeo com a próxima novidade. Tá bom? Um abraço e até a próxima.